A queda do crente e sua restauração. A história de José provê instrução espiritual também sobre os motivos da queda do crente e como ele pode se recuperar ou ser restaurado. José estava cuidando das ovelhas de seu pai em Canaã quando Jacó o exaltou, dando-lhe a túnica de muitas cores. Desta maneira, Jacó manifestava que José era seu filho mais amado. Foi concedido também o direito de primogenitura, com o privilégio de intercessão sacerdotal na família. Imediatamente, os outros filhos desprezaram José e em seguida rejeitaram seus sonhos, e um deles em que seus feixes se curvaram para o feixe de José. Quando ele os procurou em Datã, sendo enviado por seu pai, não demorou muito para Ruben e os demais irmãos o despirem da túnica. Lançando-o em uma cova, eles se sentaram para planejar o próximo passo a ser tomado. Judá logo planejou uma transação comercial e Jacó foi vendido para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Por incrível que pareça, toda esta história reflete as vidas de muitos de nós como filhos de Deus. Nascidos na família de Deus, nós falhamos em apreciar o grande e profundo amor do Pai para com o seu unigênito Filho, Jesus. As várias belezas e atributos de Deus revelados em seu Filho são levemente considerados por nós. E as palavras de Cristo, como as de José no sonho, não são aceitas por nós. Como resultado disto, os direitos que o Senhor tem sobre todos nós são deixados de lado em nossas vidas. Negócios, prazeres ou alguma outra atividade de interesse próprio se tornam mais importantes para nós do que darmos a Cristo o primeiro lugar que é seu por direito em nossas vidas. A venda de José para o Egito teve imediatas e longas consequências. Consequências estas desastrosas para sua família. O primeiro a sofrer foi o próprio Jacó ao ver a túnica de seu filho manchada de sangue. Judá, que tinha organizado sua venda, foi enredado na imoralidade. Durante 20 anos, mesmo tempo que José levou para ser exaltado no Egito, a Bíblia mantém silêncio sobre seus irmãos. Ou seja, foi tempo perdido para eles. No tempo exato em que José estava sendo exaltado na casa de Faraó no Egito, começou a fome para seus irmãos. Por acaso, esta situação nos lembra de circunstâncias bem conhecidas? Acontece às vezes que um crente desaponta seus irmãos quando ele deixa de lado o amor e obediência a Cristo para viver uma vida mundana e talvez imoral como a de Judá. O povo de Deus fica de coração partido, despedaçado, sabendo que algo sério pode acontecer mais adiante para tal pessoa. Anos de fracasso espiritual, decadência moral, afastamento dos princípios bíblicos e de infidelidade podem acontecer. Tal como o filho pródigo, ele vai adiante até que se encontra numa situação sem saída. A escassez em Canaã forçou os irmãos de José a buscar ajuda onde José estava, embora eles não soubessem. Tal ajuda foi conseguida somente após uma série tempestuosa de dificuldades. Seus irmãos não reconheceram José e somente podiam falar com ele através de intérprete. Depois, as exigências para trazerem Benjamim pareceram extremas e irracionais para eles. Em vista disto, suas mentes se encheram de terror e confusão, pensando no que poderia acontecer com Benjamim. Pouco a pouco, a sua culpa em vender José ia atingindo seus corações. Eles ficaram totalmente dependentes daquilo que José queria fazer com eles, até que ele se satisfez, ou seja, até que José estava satisfeito.
Antes que José pudesse se dar a conhecer, eles se ajoelharam perante ele, humilhados, conforme Gênesis capítulo 44, versículo 14. Não é este o padrão para a restauração do crente hoje, desviado? Possivelmente, enfermidade, acidente ou fracasso num negócio desperta-nos a buscar o caminho de volta ao Senhor. Tal caminho é duro e Deus, em tal situação, parece longe, tornando a oração difícil. Então o Espírito Santo começa a falar no coração por meio da palavra de Deus. As exigências por obedecer estão lá, mas elas parecem tão severas. Temores sobre o que as outras pessoas vão pensar inundam a mente. Finalmente, semanas, meses ou mesmo anos mais tarde, o arrependimento e a submissão atingem o coração e Cristo é buscado com toda humilhação. Nesta ocasião, o Filho de Deus arrependido é como o filho pródigo que disse: faze-me como um dos teus jornaleiros. Vem com o pleno reconhecimento de que não merece ser recebido de volta. Não sendo neste espírito, a igreja erra de aceitá-lo de volta. Agora vamos notar a ação secreta pelo qual o crente pode ser restaurado. Durante as viagens difíceis ao Egito, os irmãos de José não tinham consciência da presença dele, nem mesmo de seus sentimentos ou motivos. Leia Gênesis 42, versículo 44. José chorou, ele desejava ver Benjamim, ele alimentou seus irmãos, pacientemente ele esperou pelo arrependimento deles, e quando isto aconteceu, então ele se deu a conhecer a eles em particular. Ele podia dizer: eu sou José, chegai-vos a mim. Gênesis 45, versículos 3 e 4. Nesta ocasião, a sua glória no Egito foi revelada, e ele beijou todos os seus irmãos, e eles falaram com ele. Ele graciosamente os consolou e perdoou tudo o que se tinha passado. Logo ele providenciou uma casa em Gósen, perto dele mesmo, onde a família reunida podia ser nutrida e viver em prosperidade. Hoje o Senhor Jesus Cristo age de maneira semelhante para com os filhos rebeldes de Deus. Enquanto tal crente continua longe dele, ele continua a providenciar tudo o que necessitamos fielmente. E como nosso advogado apresenta os méritos do seu sangue perante o Pai e deseja ardentemente o dia da nossa restauração. Para aqueles que se arrependem, ele, Jesus, revela-se, providenciando perdão, renovação da alegria e restauração da comunhão. O Senhor Jesus, assim como José, diz: chegai-vos a mim. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Daniel capítulo 9, versículo 9. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.